Vamos lá, alguém aqui viu vitória de Sean O'Malley na luta contra Merab Dvalishvili? Pois é, eu imaginei que não, mas o próprio Sean O'Malley tá cantando na internet dizendo que venceu o Merab. E com isso, segundo o próprio O'Malley, ele ainda é invicto e ainda é o campeão dos galos e quer defender seu cinturão em junho de 2025 contra o russo Umar Nurmagomedov. Bom pessoal, vamos ver que planta o O'Malley andou fumando. Pessoal, assistindo a luta ao vivo, Sean O'Malley contra Merab Dvalishvili, eu cheguei a pontuar 3-2 para o georgiano. E claro, isso transmite uma ideia errada de como a luta transcorreu. Parece que foi muito mais acirrada do que realmente foi. Coisa que não é verdade. Foi uma vitória bem clara do Merab, apesar de eu ter visto 3-2. Eu acho que ainda preciso reassistir a luta mais uma vez, porque no terceiro round eu achei que os golpes do O'Malley foram mais efetivos contra o grappling do Merab, que não foi tão efetivo assim. Já o quinto round, pra mim, foi bem claro do O'Malley, foi nítido. Até porque ele acertou o golpe mais efetivo de toda a luta, que foi aquele chute na linha de cintura que o Merab sentiu claramente. Mas de qualquer forma, uma coisa é unânime: Merab Dvalishvili venceu Sean O'Malley. Seja por 3-2, 4-1 ou 5-0. Dar mais do que 2 rounds pro O'Malley, aí sim é loucura. Mas é exatamente isso o que o ex-campeão dos galos tá fazendo nas redes sociais. Ele viu uma luta completamente diferente. Ele tá dizendo que venceu Merab Dvalishvili por 3-2. Pontuou pra ele mesmo o primeiro, terceiro e quinto round. Coisa simplesmente surreal. E ele ainda foi além. Disse que continua invicto, continua como campeão dos galos e que vai defender seu título contra Umar Nurmagomedov em junho de 2025. Bom, essa não é a primeira vez exatamente que o O'Malley cria uma realidade alternativa na sua cabeça. Me pergunto por que isso é tão comum com o O'Malley. Mas, por exemplo, até hoje ele não aceitou a derrota para o Marlon Vera, que até o último sábado era a única derrota da sua carreira. Sem essa derrota, ele seria invicto. E toda vez que o Bruce Buffer ia apresentar ele e mencionava essa uma derrota no cartel, o O'Malley fazia o sinal de 0, indicando que, mentalmente, na cabeça dele, ele é invicto. Aquela derrota pro Marlon Vera não contou. Mas óbvio que a opinião dele não vale absolutamente nada. O que importa é o que tá no cartel. Outra coisa, o O'Malley não é exatamente o primeiro lutador que se autoproclama campeão. Quem é das antigas deve lembrar que o Chael Sonnen carregava um cinturão falso e se chamava de campeão legítimo, apesar de ter sido finalizado pelo Anderson Silva. A diferença é que a narrativa do Sonnen era pelo menos reforçada pela atuação que ele teve dentro do octógono, já que na luta dele contra o Anderson ele estava dominando, venceu 4 rounds, estava vencendo o quinto até ser finalizado pelo Spider. No caso do O'Malley é diferente, ele foi o dominado e ele foi o que perdeu. Ah, isso me faz lembrar outra coisa, outro absurdo que o Sonnen falou na época. Ele disse que quando ele foi finalizado pelo Anderson, quando ele deu aqueles 3 tapinhas, ele imaginava que aquilo encerraria o round e que por causa da finalização, o Anderson teria vencido apenas o quinto round e depois eles iam para a pontuação dos juízes, onde o Sonnen venceria por 4-1 na cabeça dele. Em resumo, ele teve a coragem de dizer que uma finalização encerra o round e não a luta. Cara de pau é o que não falta nesse esporte. E é engraçado porque mais uma vez a gente pode comparar o O'Malley com o próprio Conor McGregor, que dizia que estava vencendo a luta contra o Khabib antes de ser finalizado pelo russo, apesar de estar vindo de um knockdown e um round 18. E a estratégia do O'Malley aqui é muito clara, é gerar engajamento. Ele sabe que só vai voltar ano que vem, ele precisa passar por uma cirurgia para corrigir uma lesão labral e para manter seu nome em atividade, em alta até a sua próxima luta, ele precisa fazer isso, ele depende disso. E como seu trash talk consegue ser inferior ao Islam Makhachev autista, ele precisa chamar atenção com coisas desse tipo, falando absurdos. Aquela história do fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Ele precisa falar esses absurdos na internet, realidades completamente desconexas do que de fato aconteceu, para poder gerar engajamento, para as pessoas ficarem rangendo os dentes e comentando, xingando ele, falando que ele é maluco, etc. De uma forma ou de outra, mesmo sendo xingado pela grande maioria, o nome dele tá em evidência, tá em alta. Ele é hoje um dos assuntos mais comentados por causa dessa barbaridade que ele falou. E além de manter seu nome ativo, eu tô vendo que ele tá pegando mais uma lição do livro do Chael Sonnen. Porque, como eu falei, o Sonnen carregava aquele cinturão falso porque ele sabia que existia uma grande demanda
por uma revanche entre ele e o Anderson Silva, e que toda a narrativa dessa revanche era voltada para a atuação do Sonny, já que ele estava vencendo a primeira luta e teria vencido o combate se não fosse aquela finalização. Por isso ele se autoproclamou como campeão do povo, campeão legítimo, já que ele estava vencendo. No fim das contas, essa narrativa do campeão do povo foi excelente para promover a segunda luta do Sonny contra o Anderson. Só que diferente dessa revanche, o O'Malley, eu acho que não tem muita gente que queira assistir uma revanche entre Merab e O'Malley. Pra falar a verdade, acho que nem o Dana White, talvez nem o próprio Sean O'Malley queira ver essa revanche a curto e médio prazo. Particularmente, eu não acredito que essa revanche vai acontecer. Então, sei lá, fica meio sem sentido você tentar usar esse mesmo artifício do Chael Sonnen, sendo que não tem tanta requisição de uma revanche entre os dois. Inclusive, vale mencionar que o Merab, que nem fala inglês direito, conseguiu ser um trash talker melhor do que o Sean O'Malley. Ele já respondeu o americano nas redes sociais, postou um vídeo chamando ele de filho, dando um beijinho na testa e tirando o cinturão dele como se fosse um menino malcriado. A única coisa concreta que dá pra tirar disso tudo é que o O'Malley, além de estar completamente sem moral, só deve voltar em junho de 2025, que deve ser na Semana Internacional da Luta. Essa é a única informação concreta que a gente pode tirar disso tudo. Pessoal, nesse fim de semana não vai ter UFC, mas vai ter uma grande luta de boxe, uma luta que eu tô particularmente ansioso. E eu tô falando de Anthony Joshua contra Daniel Dubois, valendo o cinturão peso pesado da IBF. E olha só, o Adesanya, que é amigo do Anthony Joshua e também é parceiro da Stake, já lançou sua aposta nas redes sociais. Ele foi lá na Stake e apostou $10 mil na vitória do Anthony Joshua. E eu acho que é uma boa, inclusive apostar no Anthony Joshua, e digo mais, acho que ele vai vencer por nocaute. Então, pessoal, se você também quer participar ou acha que eu tô errado no meu palpite, muita gente diz que o meu palpite é amaldiçoado, cria sua conta lá na Stake com o código FigueiraMMA para garantir uma aposta segura, apostando até R$50 na sua primeira aposta na Stake. Caso perca, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Então aproveita, link aqui no comentário fixado ou no QR Code aqui na tela e joga lá. Nesse final de semana não é UFC, mas é boxe, Anthony Joshua contra Daniel Dubois. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.